Bom, vamos lá. Bom, Vamos começar com o número 8. Vocês lembram da resposta do número 7, pessoas? Que o edema agudo, o que que é o edema agudo? Ele é um edema do pulmão, tá? Ocasionado normalmente porque o coração não faz circulação direito. Aí causa edema, tá? Número 8, Isabela, fala para mim o número 8. Quais as manifestações do edema agudo de pulmão? Como que o paciente ele manifesta essa doença, né? Quando você chegar lá no quarto, o que que normalmente você vai encontrar? Fala para mim, Isabela. Taquicardia, pele úmida cianótica, paciente ansioso, né, inquieto pelo fato de não estar conseguindo respirar, tosse espumosa com sangue e dispneico. Isso aí. Isso aí, tá? Então, quando vocês chegarem no quarto, deixa eu até procurar aqui uma figura aqui ilustrativa, né? Ontem eu até tinha uma figura ilustrativa. Essa aqui, ó, é uma figura ilustrativa. Tá vendo como é que ele fica? Ele não consegue respirar, ó. E é assim mesmo, tá, pessoas? Ele é assim, ó. Normalmente o paciente é todo edemaciado e ele só consegue respirar sentado, tá bom? Então, o que que você vai encontrar lá? Vocês vão encontrar um paciente com o pulmão edemaciado. Por conta dele estar edemaciado, ele não consegue respirar, ele vai estar com dispneia. Só que pelo fato da dispneia, ele fica taquicárdio também. Por quê? Porque ele fica com medo, né, pessoas? A pessoa não está conseguindo respirar, ela começa a ficar com medo. Aí ela fica taquicárdia. Você pega na mão dela, tá fria, gelada. Só que o que que vai ser feito? Vai ser feitas as medicações. Então, pode ser que por causa das medicações, o paciente ele não vai estar apresentando taquicardia. Por causa das medicações, ele não esteja apresentando pele fria, né? Com cianose. A cianose, com certeza, talvez esteja presente, porque a cianose de mãos significa que ele não está respirando direito, entendeu? Então, normalmente ele fica assim, ó. Às vezes, o edema não é só no pulmão. Como o edema de pulmão vem de um processo de problema cardíaco, ele todo vai estar edemaciado por causa do problema cardíaco. Então, normalmente, um paciente que tem edema agudo de pulmão, ele é um paciente edemaciado pelo problema de cardíaco. Professora, são só adultos assim, pessoas de 50 anos, 45 anos, que têm edema pelo fato do coração estar fraco? Não, pessoas. A gente tem pessoas jovens que têm problemas de arritmia cedo, ou seja, tem problemas no ritmo cardíaco muito cedo. E aí, por causa desses problemas no ritmo cardíaco, desenvolve edema agudo de pulmão, mesmo sendo jovem, 20 e tantos anos, né, 27 anos, por aí. Então, não necessariamente vocês vão encontrar só pessoas com 50 anos. A probabilidade é sempre encontrar pessoas, a probabilidade é maior para pessoas que têm problema cardíaco serem mais velhas, mas não descarta a possibilidade de um edema de pulmão por um problema de circulação cardíaca advindo em jovens, jovens assim, jovens adultos, tá? E aí, normalmente você vai encontrar ele assim, dispneico, né? Sempre em posição de Fowler ou semi-Fowler, porque senão ele não consegue respirar, tá bom? Número número 9, Juliana. Qual o tratamento do edema agudo de pulmão? E para que serve cada medicamento, né, que normalmente o médico prescreve para esse paciente que vocês viram aqui, para esse paciente com esse quadro aqui.
Morfinas, diuréticos e digitálicos. Para que serve? Não coloquei. Só coloquei isso. Aqui, ó, tá vendo? Ó, morfina, furosemida. Morfina é para dor. Uhum. Furosemida, tá vendo? Doses de agentes farmacológicos no EAP, edema Uhum. agudo de pulmão, tá vendo? 2 miligramas intravenosa na veia, 20 a 40 miligramas numa seringa endovenosa também, IV, de furosemida. Furosemida é diurético. Nitroglicerina, que é para dor também, ele faz vasodilatação, assim como o dobutamina também, tá? Uhum. Porque talvez pode ser por infarto. Então, Tá. normalmente a nitroglicerina é utilizada em infarto. Mas voltando, os medicamentos que eu falei para vocês. Então, os medicamentos que normalmente a gente utiliza é um opiáceo. Opiáceo. Então, vou até escrever aqui, se vocês quiserem escrever aí. O que que são opiáceos? Opiáceos são substâncias derivadas do ópio, né? Aqui está escrito. São medicações muito fortes para dor. Então, os opiáceos, eles são remédios muito fortes para dor, tá bom? A morfina é um tipo de opiáceo, tá bom? A gente tem que tomar cuidado porque a morfina ela causa depressão do sistema respiratório. Se tomar em muitas doses, o paciente não consegue nem respirar, de tão forte que é a analgesia dele, entendeu? Então, por que que o paciente toma remédio para dor no caso de edema? O nosso tórax, todo ele é irrigado assim, as nossas costelas têm muita inervação. Então, a nossa caixa torácica ela é muito inervada. Quando o pulmão fica edemaciado, esse pulmão incha lá dentro e pressiona todos esses nervos do tórax. E aí o paciente sente muita dor, porque está muito edemaciado lá dentro. Então, ele vai ter que tomar um tipo de opiáceo, né? E o opiáceo de escolha normalmente é a morfina, tá? Para tirar essa dor, porque dói muito, tá? Para uma pessoa tomar morfina, pessoas, ela tem que sentir muita dor mesmo, tá? Então ele toma morfina por causa disso, fica muito inchado e aí o sistema nervoso aqui todinho do tórax que tem por dentro, ele acaba sendo atingido, tá? O- Professor, o Tramol. então, o tramal, Ah, é ele... Tramol? Hã? É Tramal? Tramadol. Ah, entendi. Aqui é o tramal. Ah, tá. Conheço, tem alguns também de tramadol. Tá vendo? Controle para dor. Então, Uhum. ele é um opioide também, só que ele é mais fraco do que a morfina. Ah, entendi. Entendeu? A morfina ela consegue ser mais forte do que o tramal, conhecido também como tramadol, tá? Uhum. É, esses são os mais fortes. Por quê? Porque quando é uma dor leve, o paciente toma dipirona, né? Não é- Toma esses medicamentos fraquinhos, né? E daí, quando o paciente sente dor muito forte, ele toma um tramadol, um tramal. Só que a morfina, ela ainda é um pouco mais forte. Na verdade, a morfina, o problema da morfina é que às vezes as pessoas têm medo de utilizar a morfina, pelo fato dela deprimir o sistema nervoso central, entendeu? Então, normalmente esse paciente é indicado com morfina, tá? Mas isso vai depender também do edema agudo, né, pessoas? Por quê? Eu posso ter um edema agudo leve e um edema agudo grave. Então vai depender, a prescrição vai depender disso também, entendeu? O quão necessário, qual vai ser o melhor medicamento para a melhor escolha aí, tá? Bom, então, além desse opiáceo, né, ele vai precisar de um remédio para desinchar esse pulmão, né, desinchar também esse corpo, porque ele está com insuficiência cardíaca, o coração não está bombeando por causa do volume, às vezes, de sangue que é muito grande. Esse sangue precisa sair através do plasma transformado em urina,
Então, precisa sair esse plasma aí através de urina, tá? Então, esse paciente vai tomar diuréticos, que são medicamentos que fazem o paciente urinar mais. O diurético, ele trabalha no rim, né, acelerando aí as funções renais, acelerando as funções renais para que ocorra a eliminação de urina, tá? Bom, e outro medicamento que é feito é os digitálicos. Como o coração não tá, vocês sabem que a gente tem a grande circulação e nós temos a pequena circulação. Como a pequena circulação ela não está funcionando direito, a gente precisa melhorar essa circulação. Então a gente dá um remédio que dá força para o coração bombear e aí essa circulação ocorrer e acabar com esse edema, né? O problema é que às vezes a pessoa acha que o digitálico ele causa taquicardia, e não é assim. O digitálico ele causa força no músculo, então o músculo ele tem força de contração, tuf, tuf, mas ele não causa taquicardia, não, tá bom? Então esses são normalmente os 3 medicamentos que se utiliza. Aqui, né, foi utilizado a nitroglicerina. A nitroglicerina também é para dor, mas normalmente é para dor de infarto. Então, pode ser que o coração infartado também leve a um edema, porque um coração infartado não funciona. E aí vai acumular sangue no pulmão também, entendeu? Então, talvez esse fármaco ali de nitroglicerina, a gente vai falar sobre nitroglicerina, talvez seja um fármaco utilizado aí por causa do coração que talvez esteja infartado, o que levou um edema agudo de pulmão, tá bom? Então, o médico vai avaliar e verificar o medicamento de melhor escolha. O que eu vou conversar com vocês é como nós devemos fazer essas medicações, qual o cuidado que a gente tem que ter com esses tipos de medicações. Então, cuidado com a morfina, é porque em doses muito altas, ela deprime o sistema nervoso e a pessoa pode ter uma parada respiratória. Ou seja, a pessoa fica tão fraquinha. Então, é importante controlar os sinais vitais, é importante controlar a frequência cardíaca, né? Ter sempre um oxímetro de pulso ali ligado no paciente para a gente poder monitorar melhor, tá? Os diuréticos, né? Normalmente a gente faz diurético de manhã, porque se você fizer diurético à noite, o paciente toda hora vai querer ir no banheiro à noite, e daí não tem condições, né? Então, normalmente a gente faz diurético de manhã, mas a gente também precisa ver a PA para fazer um diurético. Porque se o diurético, que são furosemida, né, hidroclorotiazida, né, alguns medicamentos, assim, acho que eu não estou me lembrando de farmacologia. Estou até confundindo aí, é antiemético plasil. Então, por exemplo, assim, pessoas, esses medicamentos diuréticos que normalmente são prescritos, porque diurético a gente tem muitos diuréticos, né? Captopril, que normalmente é utilizado, né? Esses medicamentos diuréticos, ele abaixam também a pressão. Então, você imagina, você já tem um coração fraco e talvez você diminuir, fazer mais hipotensão. Então, antes de fazer o diurético, você tem que ver se a pressão dele arterial não está muito baixa, porque se o medicamento diurético, ele não só retira o edema, se o diurético ele também abaixa a pressão, se o paciente já estiver com a pressão baixa e você fizer esse diurético, a pressão dele vai cair ainda mais, então ele pode desmaiar com a pressão muito baixa, né? E entrar em colapso. Porque não vai ter nem sangue direito circulante. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com os diuréticos, de verificar a pressão antes, porque se a pressão estiver baixa, a gente não pode fazer, porque vai abaixar ainda mais. Porque todo diurético, ele é antihipertensivo, tá? E o cuidado que a gente tem que ter normalmente com os digitálicos é como eu falei com vocês, os digitálicos, ele não causa taquicardia, ao contrário, normalmente o digitálico ele causa bradicardia, ou seja, bradicardia é o coração bater mais lento, porque o coração contrai.
forte. Então imagine, você tem um coração assim, ó, fraco assim, que bate assim, ó. Tu, 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 tu. Mas se você tomar o digitálico, seu coração vai fazer assim, tuf, tuf, tuf. Ou seja, o coração ele diminui aí, né, ataque cardíaco dele, ou seja, ele fica bradicárdio, ele fica lento, porém o coração ele fica forte para haver circulação, que é o que não está ocorrendo. Então, por isso, a necessidade de verificar o pulso antes de se administrar um digitálico. Se o pulso do paciente estiver fraco, não tem como vocês fazerem um digitálico. Por quê? Porque o pulso fraco significa que o batimento cardíaco está lento. Né? Você põe lá, o batimento cardíaco dele está 60 batimentos, vamos dizer que o paciente está com 60 batimentos por minuto. O correto de batimentos por minuto é de 80 a 100. Então, vamos dizer que o coração do paciente está batendo 60 batimentos por minuto. Se você fizer um digitálico nele, ele pode cair para 30, 40 batimentos. Ou seja, o paciente tem uma parada cardíaca. Porque ele vai ter força, mas ele não tem velocidade. Ele ganha força, mas não ganha velocidade. Tá? Então, os digitálicos têm essa preocupação. A gente vai ter uma aula só sobre isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O diurético, a gente tem que verificar a PA. E a morfina, a gente tem que tomar cuidado porque ela pode deprimir o sistema nervoso central. Então, são pacientes que normalmente são monitorados frequentemente. Ou seja, os sinais vitais, a prescrição de sinais vitais, normalmente é de 2 em 2 horas. Pode ser de 1 em 1 hora, dependendo do quadro clínico do paciente. Então, normalmente são pacientes em que vai demandar um pouco mais de atenção, tá bom? Então, o médico pode pedir sinais vitais de 2 em 2 horas, tá? Ou de 1 em 1, isso aí vai depender de como que esse paciente vai estar, tá bom? Então, esses são os cuidados. Kessilane fala para mim a número 10. Quais os cuidados de enfermagem com este paciente com edema de pulmão? Então, quais são os cuidados com esse paciente aqui que está com edema no pulmão? Fala para mim, Kessilane. Ela tá sem áudio, professora. Tá sem áudio? Então, fala para mim, Lucas. Quais são os cuidados com esse paciente aqui que está com o pulmão edemaciado? Realizar a manutenção do conforto do paciente, colocando ele numa posição adequada, monitorar os sinais vitais do paciente, administrar as medicações e realizar a oxigenoterapia, fazer a manutenção da via venosa pérvia e monitorar o fluxo urinário. Isso. O que acontece, né, pessoas? Manter o conforto do paciente. Vocês observaram, tem um travesseiro nas costas, né? O lençol limpinho, né? Ele em posição de Fowler, né? Ou semi-Fowler. Então, é importante a gente deixar ele confortável, as roupas também confortável, tá? Oxigenoterapia contínua. Então, não sei se está dando para ver aqui na foto, mas ele está com um catéterzinho nasal, tá vendo? Olha. Então, oxigenoterapia contínua normalmente. Quando a gente for encaminhar para banho, né, é bom a gente ter muito cuidado com esse paciente, porque dependendo do esforço físico que ele faz, ele pode apresentar aí uma dispneia, que é uma dificuldade respiratória. Então, quando vocês forem anotar lá, né, na anotação de enfermagem, se a prescrição tiver auxiliar paciente no banho, aí vocês vão colocar auxiliado o paciente no banho, apresentando dispneia. Por quê? Porque quando a enfermeira lê aquilo ali, talvez ela mude o tipo de banho. Então, se você deu um banho hoje, se hoje você deu um banho com só auxílio, pode ser que no próximo banho esteja prescrito realizar banho com auxílio de cadeira, entendeu?
Então, aí, na próxima sua prescrição, você vai escrever: realizado banho de cadeira, paciente não apresentando dispneia. Entendeu? Então, essas coisas assim, a gente vai acompanhando o paciente, tem que anotar as coisas, tem que comunicar as coisas para que as coisas sejam mudadas. O que adianta você dar um banho, né? Ajudar esse paciente a ir ao banheiro tomar banho, chega lá dentro, você viu que ele sentiu falta de ar, mas você não fala nada. O que vai adiantar? Toda vez que ele for tomar banho, ele vai sentir falta de ar. Então, você tem que comunicar, você tem que dar o banho e comunicar se teve alguma alteração aí durante esse banho, para esse procedimento de banho, às vezes, ser modificado. Porque dependendo do quadro do paciente, nem tem como ele tomar banho de aspersão, que é banho de chuveiro. Ele vai ter que tomar banho ali no leito, talvez. Entendeu? Então é interessante a equipe sempre ser comunicativa, a equipe sempre contar um para o outro o que vai fazer com o paciente. Então vocês vão manter esse paciente confortável, né? Normalmente coloca um travesseiro ali atrás. A posição normalmente é a posição de semi-Fowler ou Fowler, para ele conseguir ter uma boa expansão torácica e conseguir respirar. Lembrando que esse edema normalmente não é por produção de secreção, ele é um edema ocasionado ele é uma falta de respiração, não por excesso de secreção, né? Ele é um edema ele é uma falta de respiração por um edema. Então, a posição sentada, ela melhora aí ele respirar, porque os órgãos abdominais caem e a gente tem uma maior expansão torácica, tá? Oxigenoterapia contínua. Vocês vão fazer todas as medicações prescritas, vão auxiliar no banho, como eu falei com vocês, fazer troca de algum curativo se for necessário, ou se foi prescrito algum curativo, né? Orientar ele aí, talvez tentar uma mudança de decúbito, né? Ou sentar numa cadeira para fazer uma posição diferenciada de decúbito, sentar um pouco na beirada do leito. Por quê? Porque só ficar também nessa posição para ele é muito ruim. Então, talvez colocar ele numa cadeira ou sentado na beirada da cama. Isso aí facilita um pouco a mobilidade dele, tá? Lembrando a vocês que existem quadros de edema agudo de pulmão bem grave e poucos graves. Isso aí vai depender de como que está o paciente. Esse aqui é um quadro grave, tá? O paciente, ó, não estou conseguindo nem respirar, tá? Bom, e aí vocês fazendo isso, a gente tem que manter uma via pérvia. O que é manter uma via pérvia? É manter uma via aberta, pérvia aberta. Então, manter uma via. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que manter uma via do paciente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vocês vão manter uma via pérvia, ou seja, vocês vão manter uma via aberta para o paciente. Esse paciente ele não vai ficar recebendo soro direto, não, entendeu? Por quê? Porque imagina, ele está todo edemaciado, ele ainda vai receber mais soro, ele vai ficar com mais edema ainda. O coração dele não vai aguentar bombear tanto sangue assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma salinização, que significa salinizar o catéter. O que é salinizar o catéter? Passar um sorinho ali, passar uns 10 ml de sorinho, tá? Normalmente o médico vai prescrever isso aí de 2 em 2 horas, né? Para não formar coágulos aqui dentro, principalmente aqui na ponta da agulha. Porque quando você for fazer a medicação, vai ter um coágulo aqui na ponta da agulha, aí você perdeu toda a infusão, vai ter que refazer aí a infusão que você vai ter que refazer aí a punção que você perdeu. Entendeu? Então, a gente faz uma salinização com sorinho, né? O médico vai prescrever quantos ml, de quantas em quantas horas. Ou você pode fazer uma heparinização, que é utilizar heparina. Só que pessoas, estudos, né, comprovam que o uso excessivo de heparina é um anticoagulante, heparina é um remédio, é um medicamento
anticoagulante. Você coloca ele aqui na veia do paciente e ele não deixa coagular. Não deixa mesmo. Por quê? Porque ele é anticoagulante. Só que se você começar a fazer muita heparina, né? Isso estudos já comprovam isso. Se você fizer muita heparina, dependendo do paciente, ele pode ter hemorragia gástrica, porque o sangue fica tão fino que ele começa a sair ele começa a formar hemorragia abdominal. O paciente começa a apresentar petequias, que é um monte de mordidinha de pernilongo, como se fossem mordidas de pernilongo, no corpo. Por quê? Porque o sangue fica muito ralinho. Claro, não vai formar coágulo aqui na ponta da sua agulha, porém, vai trazer prejuízos graves para o paciente. Então, hoje a gente está trocando a heparinização pela salinização. Heparinizar significa colocar esse medicamento, salinizar significa colocar o soro fisiológico só, entendeu? Para manter a via pérvia, via aberta, né? Lembrando que ele não pode ficar aí com soro infundido direto, tá? Porque ele já está edemaciado, não pode ficar com soro. Outro cuidado que vocês têm que ter também com o edema seria a questão do balanço hídrico, né? Então, outro cuidado que a gente precisa ter é a questão do balanço hídrico. Então, por aqui, esse aqui, por exemplo, né? Cadê meu balanço hídrico? Deixa eu ver se eu acho a figurinha. Essa aqui, tá bom. Então, aqui, ó, tá vendo? Pelo balanço hídrico, né, eu consigo ver se esse diurético está fazendo efeito. Porque pessoas, o médico ele está fazendo um diurético. O diurético é para eliminar a água. Se não tiver saindo água, tem que ter um controle. Como que você vai saber se ele está eliminando água? Através do balanço hídrico, que é um controle de quanto que entra e quanto que sai de água. Então, se ele não estiver eliminando água, quase possível, quase certeza, né? Que esse paciente está com insuficiência renal também. Ou seja, o rim dele também não está funcionando. Aí o médico vai ter que tomar outras medidas, vai ter que fazer uma hemodiálise, talvez, ter que exames mais rigorosos para saber se o rim não está funcionando. Através de um exame de sangue, através de um exame de urina, a gente consegue saber se o rim funciona ou não, entendeu? Quando a gente estiver em afecções renais, eu vou falar mais com vocês sobre o que a gente acha no sangue, né? Aumento de creatinina, de ureia no sangue, que verifica que o rim não está funcionando, tá bom? Mas por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que a gente vai precisar fazer um balanço hídrico. E o que seria esse balanço hídrico? É você colocar no papel tudo que você administrar no paciente. Então, se você der um copo de água, você vai colocar aqui 180 ml. Se você fez um soro nele, você vai colocar aqui quantos ml você fez 7 horas da manhã. Ó. Tem a hora aqui, né? E aí você vai colocar. Ah, vamos dizer que 11 horas eu fiz uma medicação. Então, você vai colocar o volume da medicação aqui. Ah, eu fiz um soro 7 horas. Então, você vai colocar o volume do soro que você colocou aqui 7 horas. Então, tudo que você fizer, você vai lançando aí, vai lançando aí. E o que você tirar dele também, né? Troca de fraldas, a diurese, que pode ser em frasco também, como nós havíamos conversado, né? Se for fralda, você vai ter que medir a fralda, pesar a fralda, né? E ver quanto tem de urina aí. Primeiro a gente pesa uma fralda seca, depois uma fralda molhada e tira e diminui um pela outra e tem o resultado da urina, tá? Então você tem que anotar. Quanto ao fechamento do balanço hídrico, normalmente quem faz é o enfermeiro que faz o fechamento. Quando o balanço hídrico dá positivo, significa que ele ingeriu mais do que eliminou. Quando o balanço hídrico dá negativo, significa que ele está eliminando mais do que está ingerindo, tá? Ou seja, o diurético ele está fazendo efeito, porque o intuito é fazer eliminação excessiva de líquidos, tá bom?
mas quem normalmente faz o fechamento é o enfermeiro e quem lança é o técnico, tá? Então é importante, faz parte dos cuidados de enfermagem fazer balanço hídrico desse paciente com edema, tá? Bom, Thaisa, qual a melhor posição no leito para o paciente com dispneia? Então, professora, eu coloquei posição de decúbito lateral e posição de Fowler. Isso. Normalmente, para dispneia, a gente sempre põe em Fowler. Em primeiros socorros, se você chegar perto de alguém e você vê que essa pessoa está sentindo muito falta de ar, você senta a pessoa e normalmente segura os braços dela assim para cima, tá? Porque daí normalmente a gente tem uma maior expansão pulmonar. Ontem eu estava dando uma olhadinha sobre a questão da manobra de prona feita pelos fisioterapeutas. Normalmente, pessoas, essa manobra de prona, que é colocar o paciente para baixo, assim, né? Que é essa manobra aqui. Então, normalmente, essa posição aqui, ó, essa posição aqui é uma posição, igual eu estava lendo, é uma fisioterapia, tá vendo? Então, normalmente são os fisioterapeutas que colocam nessa posição. Essa posição é uma posição de tapotagem. O que é posição de tapotagem? Tapotagem é quando a gente vira o paciente, igual eu viro esse paciente, e começa e faz uma concha assim nas costas e dá uns tapas assim. Isso serve para soltar algumas secreções que estão agarradas aqui no pulmão. Então, a tapotagem, né? Vou até procurar aqui para vocês verem. Isso a gente que fazia, tá, pessoas? Porque a enfermagem e a medicina é uma área bem mais velha do que a fisioterapia. Então, assim, a fisioterapia ela foi instituída pouco tempo, vamos pensar assim, há pouco tempo, se nós pensarmos na enfermagem. Então, quando eu fiz faculdade, por exemplo, quem fazia essas manobras eram nós enfermeiros, tá? Hoje aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a manobra da tapotagem, olha. Ó, tá vendo? Professora, é a mesma que é usada para quem também tá engasgado, alguma coisa assim ou não? Não, ela é uma manobra para quem produz excesso de secreção. Então, Ah, paciente que produz muita secreção, né, como é o caso do COVID, excesso de secreção, aí faz essa manobra de tapotagem. Aqui, ó, respire melhor com a tapotagem, entendi. tá? Aqui está descrevendo aqui, ó, tapotagem. Só que não tem esse intuito, entendeu? O intuito do engasgo é você vir inclinar a criança, sentir o chão e dar os tapas nas costas, mas não é uma tapotagem. A tapotagem normalmente a gente faz em formato de concha e ela serve, é como se fosse ela faz esse barulho assim, ó. É diferente de uma manobra, aqui está escrito, até está escrito aqui tapotagem, mas é diferente de você fazer uma manobra para você desengasgar uma criança, entendeu? Quando a gente faz o Professora, mas eu acho que desgasgo, ela quis se referir, tipo assim, uma pessoa que não tem conhecimento na área. Tipo assim, uma pessoa normal, entendeu? Que geralmente quando uma pessoa engasga, a gente faz esse movimento. Uma pessoa que não é profissional da área, ah, né? entendi, assim, de bater nas costas, assim, né? Aham. Eu acho que ela quis se Ah, referir a isso. entendi. Pra sair, entendi. De lado, assim, que você faz, bate assim. Aham. Funciona, pessoas, funciona. Lógico que funciona. De bater assim, tuf, tuf, né? Funciona. A pessoa cospe, normalmente isso auxilia a cuspir o objeto para fora. Só que normalmente a manobra que a gente faz seriam as manobras de Heimlich e tem essa manobrinha do bebê aqui, entendeu? Só que a tapotagem fisioterapêutica, ela é diferente, tá vendo? A mão é em formato de concha, tá vendo? E a gente vai dando uns tapinhas assim, vai fazendo assim nas costas, entendeu?
Então, normalmente é a fisioterapia que trabalha dessa forma. Ó, aqui, ó. Esse aqui é na época que eu fiz faculdade, por exemplo, ó, era a gente que fazia, tá vendo? A medicina, os enfermeiros que faziam, tá vendo? Aí depois que se abriu o campo para fisioterapia, até que então não existia. E aí faz tapotagem, tá vendo? Que é assim com a mão. Isso facilita sair, meio que dá uma fluidificação. Aqui, ó, manobra de tapotagem em primeiros socorros que a colega estava falando, tá vendo? Só que é diferente, entendeu? Da fisioterapia é diferente. E aí, quando é feita essa manobra de tapotagem, os fluidos da secreção torácica meio que se desprendem, tá? Só que essa manobra que está sendo utilizada do COVID, especialistas pedem para tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque se mudar a saturação do paciente, se observarem que o paciente não está saturando legal, se observarem que a frequência cardíaca mudou ou algo do sentido, o paciente ele não pode ficar assim. Então ele volta com decúbito dorsal e a cama desse jeito aqui, ó. Professor, eu ouvi dizer que as pessoas com Covid, elas ficam 24 horas na mesma posição. Bom, eu não sei porque eu não estou em campo, entendeu? Quem pode explicar melhor Aham. para vocês é o professor Márcio, talvez. Porque a gente teve uma colega, né, pessoas que foi para UTI por causa do Covid. Então, e o Ah, entendi. professor Márcio, ele é professor de estágio de vocês também. Eu não sei se ele está trabalhando no hospital, entendeu? Mas o professor Márcio, Aham, por eu exemplo, acho que não, professora. então, Não sei, né, também. seria melhor para falar com vocês, porque eu não estou em campo, pessoas, né? Não estou trabalhando Aham. lá dentro. Eu Então a acho que eu gente tinha visto isso numa reportagem. Eu fiquei pensando, gente, mas tipo, não tem que mudar o decúbito da pessoa de. duas em Ai, duas agora eu horas. esqueci. É de 2 em 2 horas? Pois é, Como é que vai pessoas. ficar na mesma posição tanto tempo? Então, isso também até não convém com a parte da fisioterapia respiratória. Por quê? Porque um paciente com problemas respiratórios, eles têm que fazer mobilidade, tem que aumentar a mobilidade no leito para a secreção fluir. Quanto mais tempo um paciente com problema respiratório fica sem movimentar, mais a secreção fica acumulada Acumula, né? e isso gerando até pneumonia. Então, uma das causas da pneumonia é a imobilidade no leito. Então, eu não sei por que talvez eles estariam fazendo isso aí, entendeu? Aham. Mas não seria o correto, pelo fato, como eu falei, a imobilidade ela causa problemas respiratórios graves, como a pneumonia, né? Então, normalmente é essa posição que é utilizada, mas não para edema, tá, pessoas? Porque edema não tem produção excessiva de secreção. Edema é só edema. Então, não entraria nesse quadro. Esse quadro, né, que seria essa posição, seria para problemas com excesso de produção de secreção. E como eu falei com vocês, normalmente ela é uma manobra utilizada pela fisioterapia para auxiliar a fazer tapotagem, entendeu? Que é aquela manobra ali de tapotagem. Tá bom? Bom, pessoas, outro cuidado, né, que seria isso, o cuidado seria isso, sumiu meu paciente. Espera aí, pessoas, rapidinho. Queria ver se eu achava o meu paciente, não achei. Bom, então, qual é a melhor posição no leito para um paciente com dispneia? A melhor posição, pessoas, normalmente é ele sentado, né? Se vocês observarem aquele senhor, deixa eu botar aqui de novo, sentado no aqui. Se vocês observarem esse paciente aqui,
olha o grau de expansão pulmonar que ele está apresentando você sentando ele nessa cadeira. Lembra que eu falei com vocês que o nosso tórax é arqueado assim para baixo? E quando a gente abre, a gente tem uma expansão pulmonar, a gente respira melhor e os órgãos caem para baixo. Então, na falta de ar, o ideal é a posição de Fowler, mas essa posição da cadeira ela é excelente para o paciente respirar, porque possibilita ele uma expansão torácica, o pulmão se abre, permitindo aí uma melhor respiração, tá bom? Então, seria essa posição, uma das melhores posições, tá bom? Normalmente, a posição lateral, os pacientes utilizam muito para dor. Normalmente, o paciente que está sentindo dor, ele fica muito assim, de lateral, na posição Sims, que a gente fala, né? Que é essa posição aqui. Febre também. Tá vendo, ó? Febre, dor. Então, normalmente o paciente fica muito nessa posição assim, tá bom? Ela também auxilia a respiração em casos de desmaio. Então, o paciente desmaiou, acordou, a gente vai colocar ele em posição de Sims, que é essa posição deitadinho de lado. Agora, em casos de falta de ar, ele não consegue ficar deitado. A falta de ar não dá, pessoas. A pessoa tem que sentar para respirar, entendeu? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas vamos dizer que você está deitado e você sente algum mal súbito. A primeira coisa que você faz, você levanta para respirar. Aí você faz, ai, nossa. Quando for assim, levanta o braço também, entendeu? Pede alguém para segurar o braço para você. E daí melhora a respiração, tá bom? E essa aqui é quando depois que o paciente desmaia. Bom, vamos lá, a próxima pergunta. Como a sua for muito pequenininha, Thaísa, fala para mim o que é derrame pleural e o seu tratamento. Deixa eu ver aqui. O derrame pleural ele é o acúmulo de líquido anormal na pleura. Os derrames pleurais pequenos podem necessitar apenas de tratamento de causa subjacente. Já os maiores, eles produzem uma dificuldade respiratória e é necessário a toracocentese, que é a drenagem do líquido que ficou acumulado. Então tá. Pessoas, vou repetir o que a colega falou. O derrame pleural é qualquer líquido no pulmão, qualquer líquido na pleura, mas não é um líquido edemaciado, é líquido mesmo, né? Que daí tem que fazer a toracocentese ou fazer a drenagem torácica. Então, ó, eu sei que esse conteúdo todo vocês já viram, mas eu acho interessante a gente fazer essa revisão, que é para vocês ficarem cientes de todo o conteúdo, para a gente passar para o coração, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um paciente, tá vendo? Com toracocentese. É a utilização de uma seringa, de uma agulha, para tirar o derrame pleural, esse acúmulo de líquido, tá? E aí a gente também pode aproveitar e drenar esse líquido. Então, tem alguns médicos que pega, né, tira aqui a seringa e a agulha que foi feita, a toracocentese, e coloca ali um catéterzinho com equipo, e esse equipo drena aí esse excesso de secreção, tá? A toracocentese também pode ser colocado um dreno, né, em vez de fazer tóraco, porque isso aqui é chamado toracocentese. Toracocentese, pessoas, é a utilização de uma agulha e uma seringa. Nós temos também o que a gente chama de paracentese. Paracentese, então, toracocentese. A paracentese é quando nós utilizamos uma agulha e uma seringa no abdômen da pessoa, tá? Então, toracocentese é a retirada de líquido do tórax. Paracentese é a retirada de líquido da cavidade abdominal, tá? E aí retira-se, faz a punção e retira-se esse líquido lá de dentro. A gente vai falar também mais para frente sobre isso. A
a retirada do derrame pleural pode ser por toracocentese, né? E pode ser também por dreno, né, pessoas? Né? Então, dreno de tórax. Não botei tórax aqui. Então, pode ser dreno de tórax. Apareceu um monte de dreno. Então, pode ser por dreno de tórax, né? Que é colocado ali um dreno no paciente e retira a secreção. Por quê, pessoas? Porque o derrame pleural, ele não é só secreção. O líquido que aparece no derrame pleural pode ser líquido, secreção de bronquite, pneumonia, pode ser sangue de um traumatismo, um acidente de carro, um acidente de moto, pode ser ar, né, de um pé, uma facada, um tiro, entendeu? Então, os drenos para tirar, não, o dreno não necessariamente irá tirar só sangue ou só secreção, pode ser ar também, tá bom? Pode ser pus. Então, esse normalmente é o tratamento. Então, o que é derrame pleural? É um acúmulo de líquido na região pleural, mas ele também pode ser pneumotórax também causa derrame pleural. Deixa eu dar uma olhada aqui para me confirmar, mas eu tenho quase certeza. Ele acaba entrando como uma diferença. Bom, pessoas, o que seria o pneumotórax? Seria ar na pleura, ar no pulmão. Por exemplo, o cara tomou um tiro, um rapaz tomou um tiro, deixa eu ver se entrou alguém. Um rapaz tomou um tiro e junto com esse tiro, na hora que a pessoa inspira, assim, ó, o ar entra pelo buraco do tiro. Quando esse ar entra, o ar fica ali dentro da cavidade, porque a inspiração é pelos alvéolos, é pela buchinha que a gente tem, pelos alvéolos. Então, quando a gente expira, o ar não vai sair pelo buraco, o ar vai continuar lá dentro. Ele entrou pelo buraco da bala, mas ele continua lá dentro. Então, a necessidade de retirada desse ar, a gente pode fazer o dreno ou fazer a retirada com toracocentese, tá? Então, a retirada do ar pode ser pelo dreno e pela toracocentese. Um outro tipo de pneumotórax é quando se forma um ar na pleura, que seria isso aqui, ó. Ó, aqui, tá vendo? Ó, pode ser tirado com dreno, tá vendo? Um tubo peitoral ajuda a reinflar o pulmão e também faz retirada do ar lá de dentro, tá? O que eu ia mostrar para você, queria mostrar para vocês é que pode ser um arzinho, pneumotórax pode ser um arzinho na pleura. Eu tenho ele em vídeo, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Acho que não vai ter aqui, não. Aqui. Tá vendo? Olha, pode ser também que o pneumotórax ele forme um ar na pleura. Um ar advindo de algum processo inflamatório ou algo parecido que forma uma bolha de ar. Então, a gente tem esse tipo de pneumotórax e tem o pneumotórax que o pulmão fica assim, ó, murcho, cheio de ar dentro, entendeu? Aí precisa da toracocentese ou do dreno para retirar esse ar e o pulmão conseguir voltar à elasticidade dele normal, porque se não retirar o ar, ele não fica elástico, tá bom?
Então, isso é um pneumotórax. E o derrame pleural, né, derrame de líquido. Então, qualquer líquido na pleura, seja ele sangue, empiema, que é pus, secreção, tá bom? Seria o derrame pleural, tá bom? Então, o derrame pleural seria isso. E o seu tratamento, toracocentese e dreno de tórax. Só que pessoas, não é esse tratamento? É, mas não é só ele, né? Porque o paciente sente muita dor. Então, vai ser medicações para dor, tá? Serão medicações também para os sintomas que ele apresentar. Se ele apresentar febre, porque se for uma pus, por exemplo, né? Vai precisar tratar a doença que está levando ele a essa secreção. Então, se foi uma pneumonia que produziu secreção, vai tratar também a pneumonia. Se foi aí, né, um COVID que levou esse excesso de secreção, vai tratar, por exemplo, o COVID, tá bom? Mas sempre com um dreno junto, porque o dreno precisa retirar essa secreção e a gente tratar a doença que levou à produção dessa secreção, tá bom? Isabela, fala aí para mim, número 13. O que é a embolia pulmonar? É Então, quando um trombo. fala, Isabela. Quer que responda? Não, pode É quando- responder. É quando um trombo ele se solta e anda pela corrente sanguínea, obstruindo alguma circulação, seja ela pulmonar, Ai, peraí. Isso, é porque embolia pulmonar a gente já fala que entope a circulação do pulmão. A circulação, Mas a gente Mas ela pode pode ter tampar qualquer outra circulação, né? isso Seja ela aí, veia, artéria, irrigar a veia que irriga o coração, isso qualquer aí. Aí tipo ela de causa circulação. infarto, isso. Aí a embolia vai causar um infarto, se for cerebral vai causar um, um AVC, né? AVI, acidente vascular isquêmico, tá bom? Embolia, pessoas, são coisas que vai entupir um vaso sanguíneo do pulmão. E aí a pessoa não vai conseguir respirar, né? Então a embolia, ela pode ser por ar no equipo, se vocês deixarem entrar ar no equipo, aí as bolinhas de ar vão entrar lá, vai a pessoa, ai, ai, com pontada aqui, ai, 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 eu não consigo respirar, ai, né? É mais ou menos assim que acontece. Então, embolia por ar no equipo. Embolia por troca de medicações, que eu falei com vocês, colocar medicação na veia oleosa, né? Placas de gordura, paciente muito gordo, que solta placa de gordura, que a gente chama de ateroma. Então, ateroma são placas de gordura, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ateroma são placas de gordura que ficam nos vasos. E aí solta uma placa dessa de ateroma, pessoas. Ela vai entupir lá o pulmão, né? Ou o pulmão ou o coração aqui, tá vendo? Placas de ateroma, são placas de gordura nas coronárias, né? Nas artérias em si. E cadê, pessoas? Vamos voltar aqui na pergunta. Eu já estou falando das principais causas, né? Nossa, eu já estou antecipando aqui. Então, o que que é embolia pulmonar? A embolia, no conceito literário, está falando que é somente um desprendimento de um trombo. Mas não é, tá, pessoas? A embolia, ela é causada por um coágulo de um trombo. A embolia, ela é causada por ar no equipo. Ela é causada por silicone, né? E medicações feitas na veia. Tudo isso causa embolia pulmonar, tá bom? O conceito, né, que está na apostila é somente de coágulo, mas não necessariamente seja só coágulo, tá? Vamos então à pergunta número 14. Quem que vai ser a próxima? Juliane, fala para mim a 14. Quais as principais causas da embolia pulmonar? E quais os cuidados, né, que vocês, como enfermeiros, né, devem ter quanto à mobilidade desse paciente,
por que que mexer com o paciente causa embolia? Qual o cuidado que vocês têm que ter com o equipo de soro? Qual o cuidado que vocês têm que ter quanto ao frasco de vaselina e quanto às ampolas feitas durante a medicação? Pode falar. Bolhas de ar, Oi? gotas de gordura e fragmentos no tumor, e ainda a imobilidade no leito estão associadas a essa doença também. Isso aí. E como que a gente deve proceder, Juliana? Juliane, como que a gente vai fazer com a questão da mobilidade do leito? O que que a gente tem que tomar cuidado quanto à mobilidade do leito? Quanto ao equipo de soro, quanto ao frasco de vaselina? Então, não deixar da bolha de ar, da gotas de gordura, né? Isso não. Isso aí. Tá bom. Então, vou falar com vocês. O que que a gente tem que tomar cuidado quanto à mobilidade no leito, pessoas? Quanto à mobilidade no leito, a gente só vai fazer massagem no paciente, coisas assim. Por exemplo, o paciente está acamado, né? Está deitado, acamado. Você só vai fazer movimentos ativos e passivos no paciente, né? Vou botar até aqui movimentos passivos. Que também era uma coisa que a gente fazia, tá? E hoje é a fisioterapia que faz. Aqui, ó. Isso aqui são movimentos passivos, ó. Tá vendo? Com o paciente, ó. Você só vai fazer esses movimentos passivos, né, ó. Movimento passivo é você que faz nele. Movimento ativo, ele que faz, tá? Então, como que você vai fazer movimento passivo no paciente que não se mexe no leito? Visto que, como ele não se mexe no leito, é provável que ele tenha coágulo nos vasos. Porque o paciente que está imóvel no leito, ele forma coágulo nos vasos. Se você ficar fazendo esses exercícios assim, ó, você solta o coágulo. E aí o coágulo entope o pulmão. E aí ele não consegue respirar. Então, vocês normalmente só vão fazer exercícios passivos e ativos no paciente se ele tiver com um trombolítico prescrito, que são anticoagulantes, que normalmente é o Clexane, tá? Então, normalmente a gente só vai fazer isso se ele estiver com medicamentos prescritos, tá bom? Eu falo normalmente é o Clexane, pessoas, mas pode ser qualquer tipo de medicação anticoagulante, tá? Lembrando então que é importante você às vezes perguntar para a sua enfermeira se o paciente imóvel, se ele está tomando algum anticoagulante para você poder fazer massagem nele, tá bom? Senão ele pode ir a óbito, né? Bom, e com certeza vai estar, tá? Porque se for um médico bom, com certeza a imobilidade no leito pede a prescrição de um anticoagulante. Agora, o médico também não vai prescrever anticoagulante se ele estiver com casos de hemorragia. Porque o anticoagulante ele não deixa formar êmbolo, não deixa formar coágulo. Porém, se o paciente ele tem problemas de hemorragia e você faz um anticoagulante, aí que sangue vai saindo mesmo. Porque para não formar esses coágulos, o medicamento faz o sangue ficar muito fino. Então, em casos de hemorragia, o paciente não vai tomar trombolítico, entendeu? E aí a incidência de ter um trombo é muito grande e assim sucessivamente, tá? Então sempre é bom perguntar antes. Eu posso fazer massagem depois do banho de leito, né? Pergunta para não dar embolia. Tá bom? Quanto aos cuidados, né, com o frasco do equipo de soro, vocês têm que preencher todo o equipo de soro e preencher também aquele catéterzinho que fica na ponta do soro. Preencheu todo o soro, preencheu o catéterzinho que fica na ponta, você pode infundir no paciente, porque não vai entrar ar dentro do paciente. Mas também não pode ter aquelas bolhas no equipo, não. Você tem que preencher o equipo e preencher o catéter de uma forma que saia toda aquelas, não tenha bolinha. Por isso que normalmente a gente enche o copinho primeiro, né, do soro, ó, tem aqui o soro.
Por isso que normalmente a gente enche esse copinho aqui primeiro. Não sei se vocês já viram. A gente coloca isso aqui no soro, enfia esse equipo aqui no soro, né, ou na solução, e aperta assim, ó. Nisso que aperta, eu encho primeiro aqui esse copinho. E depois eu abro a torneirinha, porque daí eu tenho certeza que não vai entrar bolinha de ar, entendeu? Então, normalmente é assim que a gente faz, né? É assim que tem que se fazer. Bom, isso é quanto a equipo, né, de soro. Equipo de soro e seringa também. A gente tem que tirar o ar da seringa para fazer a injeção também no paciente, tá? E é o cuidado com a frasco de vaselina, né? Que a vaselina parece com soro, mas a gente utiliza a vaselina para amolecer fezes e a gente utiliza o soro na veia, né? Se você colocar vaselina, porque é muito parecido, mostrar. Eu sei que está repetitivo, pessoas, mas é só para vocês, para a gente fazer mesmo uma revisão, tá? O frasco da vaselina ou glicerina também. Então, aqui, o frasco de glicerina, né, vaselina, glicerina e soro, né, ou outras soluções, ele é muito parecido, tá? A diferença é que a glicerina, né, ela mata e o soro não mata. Por quê? Porque se você colocar isso aqui na veia do paciente, isso é gordura pura, é óleo puro, tá? E isso aqui é utilizado para amolecer fezes, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter para não dar embolia. Se ocorrer de colocar isso na veia do paciente, o paciente vai morrer de embolia pulmonar. Ele vai morrer de uma obstrução dos vasos sanguíneos do pulmão por uma gordura. Então, isso é chamado de embolia pulmonar, tá? E a gente também tem que tomar cuidado com as ampolas de medicação oleosa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, ó, com as ampolas oleosas. Ampola oleosa não fazemos na veia. Ampola oleosa só intramuscular, tá bom? Então tomem cuidado também com isso. Professora, quando eu fui pesquisar sobre isso, falaram que tem que esquentar Ah, a normalmente por ampola. que as pessoas fazem assim? Não sei, eu tinha lido que tinha que esquentar porque é muito denso o medicamento oleoso, sei lá, tava falando isso. Bom, eu nunca vi esse tipo de procedimento. Eu posso pesquisar para você e verificar, entendeu? Mas eu nunca vi, Aham, nunca vi eu também esquentar. não entendi muito bem não isso. Entendi. Eu nunca vi. Eu já vi esquentar Aham, soro. Soro, a gente esquenta o soro para fazer curativo, porque o soro, ele quentinho, ele dissolve as fibrinas do curativo, entendeu? Isso aí normalmente se uhum. faz. Agora, eu nunca vi esquentar a ampola de medicação, tá bom? Ah, entendi. Mas posso procurar. Porque, por exemplo, assim, até esse aquecimento do soro, pessoas, ele não é liberado pela Anvisa. Não é que seja liberado pela Anvisa. O aquecimento do soro fisiológico, ele não é tão falado assim, entendeu? Por quê? O que que a Anvisa reclama? A Anvisa reclama que a gente não tem ainda um aparelho para esquentar soro. Então, o que que mais para trás, o que que a gente fazia? Fazia uma caixinha com uma lâmpada dentro, igual aquece pintinho. Então, fazia um caixotinho com uma lâmpada dentro, isso lá, né, em 2000 e bolinha, mais lá para 2007, por aí. Então, a gente fazia um caixotinho, botava uma lâmpada dentro e colocava os soros ali dentro daquele caixote com aquela lâmpada. O caixote podia ser até de papelão, entendeu? Mas isso aí mantinha os soros aquecidos. Né? Hoje a gente tem o micro-ondas. E aí, pessoas, quando você olha na internet, vem uma enxurrada de artigo falando como que vocês aquecem soro no micro-ondas? No micro-ondas é radioativo. Aí fala que o micro-ondas é radioativo, fala Aqui, que ó, não professora, é. achei aqui. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. Tá. Ó, em caso de substância oleosa, pode-se aquecer um pouco a ampola para deixá-la menos densa. Caso venha sangue na seringa, retirar e aplicar o medicamento em outro local.
Então, mas aquecer Cuidado seria na fazer assim, né? administração. Aquecer seria fazer Ó, assim. entendi. Com a mão mesmo. É, Ah, sim. quer ver? Deixa eu procurar aqui. Porque não tem como você colocar, botar a ampola de medicação no micro-ondas. É o que eu falei, é o que eu estou explicando para vocês. Tá dando maior problema, entendeu? Aqui não fala, peraí, só tem essa parte aqui de administração, peraí. Então, aqui fala de aquecimento, mas eu nunca vi utilizar micro-ondas, aquecer em banho-maria, nada disso, entendeu? O aquecimento ele pode ser feito assim na mão, entendeu? Eu Entendi. nunca vi. Aí Aham. o que eu tô falando é do soro, quer ver, ó? Mas esquenta o soro no micro-ondas? Pessoas, peraí. Mas isso no hospital? Pessoas, peraí. Não. Aí, o que que eles fizeram? Ó, se você pega aqui, o que que a gente faz, ó, tá vendo? No- Ah, sim. Aí, pessoas, deu muita conversa, né? Por quê? Porque vocês estão aquecendo o soro no micro-ondas e ainda não tem um dispositivo próprio para aquecimento de soro, né? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eles criaram, tá vendo? Criaram um dispositivo parecido com o micro-ondas, entendeu? Que faz soro aquecido. Porque ele também auxilia também, né, a salvar vidas e tudo mais. Tem alguns que faz soro gelado em centro cirúrgico, porque faz vasoconstrição, tá? Mas isso são manobras mesmo médica, e o médico tem que saber normalmente o que está fazendo, entendeu? O que que vocês podem fazer, pessoas? Quando vocês forem trabalhar, veja qual é o protocolo da sua instituição. Você tem que saber qual é o protocolo de administração de medicação. Porque vamos dizer que no seu protocolo de administração de medicação, ele não esteja descrito para você aquecer a ampola ou aquecer o soro, e daí você vai querer fazer. A instituição vai achar aquilo errado, entendeu? Então, vocês vão ter que seguir o protocolo do hospital onde vocês trabalham. Se o protocolo ele fala para fazer o aquecimento, normalmente das ampolas oleosas, aí você faz o aquecimento, entendeu? Mas se ele não, Quando você é contratado, eles devem passar isso, né? eles têm Com por certeza. obrigação passar. Isso aí normalmente vem numa apostila. A apostila, pessoas, isso aí faz parte de um regimento hospitalar, senão não abre o hospital. Por exemplo, assim, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre isso. O que que acontece? Por exemplo, se eu quero abrir uma escola, eu preciso de um regimento interno para abrir a minha escola, tá? Então, para abrir minha escola, eu preciso de uma série de normas e manuais internos sobre a escola. Para você abrir, por exemplo, um hospital, isso aí vem em administração de medicação. Para você abrir um hospital, você precisa de todos os manuais contidos em cada área. Senão você não abre. Então você precisa de um manual com todos os protocolos internos. Se vocês procurarem aqui, por exemplo, pela EBSER, protocolo, protocolo EBSER curativo. É isso aqui que eu estou falando, ó. Você tem por imagens que fica mais fácil aqui, tá vendo? Isso aqui é um protocolo. O que que é o protocolo? Ele vai te ensinar, ó, procedimento de rotina. Isso aqui é um protocolo. Ele vai te ensinar como que se faz um curativo. Pessoas, mas isso é pela EBSER da Universidade Lauro Vanderlei. Às vezes, o protocolo utilizado na universidade, né, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, não é o mesmo hospital, não é a mesma técnica, talvez, que seja utilizada na UFES, por exemplo, no Hospital das Clínicas da UFES, ou mesmo o Hospital, né, de Taubaté, que era o hospital universitário onde eu fiz minha faculdade. Então, assim,
vocês têm que saber qual é o protocolo da sua instituição. E você vai seguir o protocolo da sua instituição. E às vezes os protocolos são diferentes, entendeu? Só que isso aí é treinamento, pessoas. Por isso que normalmente uma pessoa para trabalhar no hospital, ela tem que ser treinada, ela não pode ser jogada lá, ela tem que ser treinada. Ela tem que ter oportunidade de ter esse material em mãos. Então, esse material normalmente ele fica acessível na sala de enfermagem, no posto de enfermagem, porque como que é uma clínica médica? Quer ver, ó? A clínica médica, né? É porque aqui não está dando para ver. Mas um corredor de clínica médica. Deixa eu botar aqui um postinho de enfermagem. Não aparece nenhuma figura. Mas eu cheguei a mostrar para vocês lá no. Aqui, ó. Por exemplo, assim, vamos dizer que vamos dizer que isso aqui é um postinho de enfermagem. E aqui são os quartos. Tá vendo? É obrigatório, pessoas, ter dentro desse postinho de enfermagem uma apostila com todos os protocolos de procedimentos, entendeu? E ele é obrigatório a ficar em acesso a todos. Todos têm direito a acessar esse manual, esse protocolo. Entendeu? Então, por exemplo, assim, você está em dúvida no procedimento que você vai fazer, vocês têm o direito de ter um protocolo ali para você arrumar, de acordo com o que está no protocolo, você arrumar sua bandeja. O que você vai precisar para fazer o curativo? Segundo aqui a Universidade Federal da Paraíba, vai precisar de uma luva, vai precisar do soro, né? Lembrando, como eu falei, normalmente, né, para a gente fazer curativo, às vezes em alguns locais aquece o soro. Por quê? Porque o soro quentinho, ele deixa a fibrina da ferida mais molinha, entendeu? Então, isso depende, é protocolo. Vocês vão seguir o protocolo. Por quê? Porque se você não seguir o protocolo, você está indo contra o regimento interno da instituição, que ela foi criada e liberada para funcionar daquele jeito. Se você estiver fazendo de outro jeito, ela pode sofrer sanções, multa, alguma coisa assim. Por quê? Porque não está dentro do regimento que foi aprovado. Ela foi aprovada, e isso aqui que foi aprovado para funcionar. Se você fizer de outro jeito, opa, então você vai ter que mudar, porque o que você mandou para mim para ser aprovado foi isso aqui. Entenderam mais ou menos como é que funciona, pessoas? Sim. Então, aí você tem como preparar sua bandeja. O que eu vou precisar na minha bandeja? Luva, soro, solução desgermante, que é para limpar a ferida. Algumas instituições usam solução desgermante, tá vendo? Outras não. Vamos ver que tipo de curativo. É curativo bota de una. Então, o que é solução desgermante? É porque, às vezes, alguns pacientes, a solução desgermante, às vezes, deixa a ferida um pouco mais seca. Gente, tem alguém me chamando aí, deve ser mensagem, tá? Então, esse protocolo usa desgermante. Utiliza luva estéreo, porque vai ser um curativo estéreo. Então, se vocês observarem, a luva é estéreo. Esse curativo não é feito com pinça. Segundo o protocolo da instituição, o curativo está pedindo para não se fazer com pinça. O curativo está fazendo fazer com luva. E a gente pode fazer curativo com pinça? Podemos. Mas nessa instituição, será que pode? Por quê? Porque o protocolo interno não é esse. O protocolo interno não é com pinça, o protocolo interno é com luva estéreo. Tá bom? Porque é o seguinte, pessoas, o curativo, né? Vamos botar aqui um exemplo para vocês entenderem. Ó, uma ferida. Vamos botar aqui, por exemplo, essa ferida aqui na perna. Essa ferida aqui na perna, eu vou fazer um curativo estéreo nela, que é um curativo isento de é asséptico, né? Um curativo isento aí de micro-organismo e qualquer coisa. Então, ele é um curativo estéreo. Só que o curativo estéreo, ele tem duas opções. Eu posso fazer ele só com luva estéreo e eu posso fazer ele com pinças, sem necessário a luva estéreo, porque as pinças eu não vou tocar na ferida. E já com a luva estéreo eu toco na ferida.
entendeu? Quando eu faço esse curativo com luva estéreo, eu pego a gaze, tá tudo estéreo, a luva tá estéreo, a gaze tá estéreo porque eu abri o pacote antes. Então, quando eu pego a minha luva estéreo e a gaze, eu toco na ferida. Eu pego a minha mão e toco aqui com a gaze. Só que a minha luva é estéreo. Quando eu trabalho com pinça, quando eu trabalho assim, ó, quando eu trabalho assim, não necessariamente a minha luva precisa estar estéreo, porque eu não vou manusear com a luva. Eu vou manusear as gases estéreis com a tesourinha e com a pinça, entendeu? Só que esse protocolo aqui dessa instituição, ele não fala em curativo de bota diurna com pinça, ele fala com luva estéreo. E se você fizer com pinça, mas o protocolo está falando para você fazer com luva, entendeu? Então eu poderia colocar aqui com pinça e tesoura. É o meu protocolo, que foi aprovado para o meu hospital abrir. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, vocês vão seguir o protocolo da sua instituição. Se o protocolo da sua instituição fala para aquecer, a forma que vai aquecer, o jeito que vai aquecer, você vai seguir o que eles falaram. Por quê? Porque os que eles falaram, né, o que tem descrito, vocês vão seguir o que está descrito. Por quê? Porque o que está descrito é o que foi aprovado. Se você fizer fora do que foi aprovado, você está errado, você está ilegal. Entendeu? Então, você só pode fazer o que está no protocolo. Por isso que algumas pessoas falam assim: ah, professor, eu fui trabalhar em tal lugar, era desse jeito, eu fui trabalhar em outro, era de outro jeito. Por quê? Porque são protocolos diferentes, entendeu? Mas que ambos foram aprovados. Porque se não foi aprovado, aí você está fazendo errado, tá bom? E normalmente esse manual, ele vem, é tipo uma apostila, entendeu? Que você tem que ter, pessoas. Normalmente ele fica no postinho, ele fica nas gavetinhas ali desses postos que eu havia mostrado para vocês. Tá bom? Posto de enfermagem, ele fica ali naquelas gavetinhas ali, tá? Conseguiram entender? Pessoal, vocês caíram? Não, né? Mas vocês Não, conseguiram. professora, a gente entendeu sim. Então, tá bom? Então é assim que a gente faz, é assim que é o correto, tá? E é uma segurança, né, pessoas? É uma segurança que você não esqueceu nada, né? Imagina, você tá lá no quarto, aí você fala, poxa vida, briguei com meu namorado ontem, esqueci. Ai, minha cabeça não tá boa hoje. Esqueci a luva. Aí volta lá para buscar a luva, entendeu? Então, assim, o manual ele serve para você preparar a sua bandeja. Você vai estar expert em preparação de bandeja depois que você tiver, né, há mais tempo lá dentro. E o correto seria a enfermagem permitir isso aí para a pessoa, né? Permitir ela olhar o manual, montar a bandeja, a pessoa se sente mais segura do que está levando, não esquece nada no postinho, né? E dá para dar, e junto do manual tem como que é feito o procedimento, tá vendo? Ó, o que que você tem que fazer por etapas. Lembrando, pessoas, que são protocolos diferentes, cada hospital tem um protocolo diferente, tá? Tá vendo? Então ele ensina, ó, limpar a solução com solução desgermante. Tem lugares que não fazem limpeza com solução desgermante, pessoas só fazem limpeza com soro. Aqui já utiliza desgermante. Desgermante, ó, desgermante é isso aqui, ó. É, seria isso aqui, mas deixa eu ver se eu acho uma ferida. Aqui, ó. Não dá pra ver. Nossa, olha essa ferida aqui, ó. É normalmente isso aqui que vocês vão fazer curativo lá no hospital. Poxa vida, não achei nenhum desgermante aqui.
É isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um degermante, clorexidina. Acho que vocês já usaram isso aqui no machucado. Era o que a gente chamava de mertiolate, mas não é. Hoje não é o mertiolate, né? Hoje a gente utiliza clorexidine, degermação, né? Degermante. Deixa eu ver aqui, ó. Limpeza de ferida com degermante. Aqui, ó. A ferida, né? Um degermante. Só que, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, um degermante aquoso. Por quê? Porque o alcoólico é só em ferida limpa. Ó, tá vendo? Ó, clorexidina de digermante, 4%. Ó, realizar a limpeza. Então, a gente tem que saber de que tipo de ferida também que a gente vai utilizar, que tipo de clorexidina, que tipo de degermante a gente vai utilizar. Normalmente é o degermante aquoso e não o alcoólico, que causa queima. Ai, queimando, tá queimando. Entendeu? Então vai aqui, ó, procedimento operacional. Aí é protocolo, ó, protocolo. Vendo? Então vocês vão seguir o protocolo que tiver lá. Tá bom, pessoas? Aqui, ó, como que é o curativo oclusivo, compressivo, aberto, desbridamento que a gente faz. Tá vendo? Aqui vem os dispositivos que são utilizados para o curativo. Deixa eu ver se eu acho aqui o degermante aqui, rapidinho, só para ler para vocês. Aqui nem falo do degermante. Normalmente a gente faz curativo só com soro, como eu falei, e normalmente eles utilizaram aqui degermante. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, realizar desinfecção só com soro morno. Isso, e álcool ao redor, né? Realizar a desinfecção, não, do frasco. Cadê? Ó, limpar a ferida com soro, tá vendo? Ó, só com soro. Não fala o uso de degermante. Então, isso vai depender do local onde vocês forem trabalhar, tá? Cuidado com as porcentagens, tá, pessoas? O que vocês têm que tomar muito cuidado é, por exemplo, assim, é degermante, mas é que tipo de degermante? Quer ver? Tá vendo? É um degermante aquoso, quantos por cento? Para você não pegar, ó, clorexidina é 1%, 0,2%, 2%, 4%, 0,5%. Então, vocês têm que tomar cuidado na prescrição do médico e na prescrição de enfermagem com a porcentagem do clorexidine, se ele é aquoso, né, se ele é alcoólico. Por quê? Porque daí você vai botar um negócio na ferida lá do paciente que não tem muito a ver, entendeu? Então, assim, é importante vocês lerem o que o médico pediu. Ah, ele pediu clorexidina a 0,2%. Então, pegue o frasquinho correto. Ah, ele pediu a 5%. Então, pegue o frasquinho de 5%. Entendeu? Para vocês não fazerem coisa errada lá dentro. Tá bom, pessoas? Eu falo tanto clorexidine que esqueço do clorexidina. Aí eu acho que aqui tem, né, ó. Tô tentando dar uma olhada aqui em tipos de clorexidina. Tá vendo? Tem um monte, ó. Solução alcoólica de clorexidina, solução aquosa de cloroxidina, gluconato de cloroxidina degermante. Vocês estão vendo? Agora você vai lá e pega trocado para fazer o curativo. A alcoólica da aquosa. O álcool vai queimar a beça. O álcool é só em pele íntegra. Aí você pega lá a ferida e põe um álcool na ferida da pessoa. A pessoa vai. Entendeu? Então, tudo isso vocês têm que prestar muita atenção nos nomes.
no nome completo da solução. Solução alcoólica de clorexidina. Solução aquosa de clorexidina. Essa aqui, alcoólica, normalmente ela é utilizada em cima dos pontos e queima igual mertiolate, tá? E essa aquosa aqui, ela não queima, que é feita de água, não é feita de álcool. Tá bom? Então a gente tem que dar uma olhada nessas coisas, né? Vocês têm que prestar atenção na prescrição, tá? Não esqueçam disso. Bom, tem alguma dúvida? Não, não. Prestem atenção direitinho, tá, pessoas, na prescrição, tudo certinho, miligramas, pessoas. Isso é tão importante, pessoas. De falar quanto tem óbito, pessoas, de gente que toma Birotec. Acho que eu já falei para vocês sobre o caso do Birotec, do nenenzinho de. Para vocês terem uma ideia, não sei se eu contei esse caso para vocês. O Birotec, pessoas, Birotec, Atrovente, normalmente são medicações. Só vou dar um exemplo para vocês tomarem um pouco mais de cuidado quanto a isso, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. O Birotec e o Atrovente, né, eles têm a funcionalidade de broncodilatação. Só que junto eles causam taquicardia. Eles são utilizados para poder fazer nebulização. Ó, tá vendo? Birotec e Atrovente é utilizado como inalação, né, para fazer inalação para o medicamento, fazer vasodilatação, fazer broncodilatação, para os brônquios abrirem para a pessoa respirar, porque os brônquios está tudo fechado, é demasiado por causa da inflamação. Então é feito Atrovente Birotec para abrir esses brônquios. Só que ele causa taquicardia, pessoas, e mata, tá? Então eu tenho um caso de um menininho de 3 anos, que acho que ele tinha 20 quilos. Para vocês terem uma ideia, pessoas, eu já fiz uso de Atrovente Birotec há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu tinha 47 quilos, né, na época, e foram 2 gotinhas de Birotec para 4 de Atroventes. Normalmente é assim, tá? 1 para 2. Então, normalmente é 2 gotinhas de Birotec para 4 de Atroventes, 3 gotinhas de Birotec para 6 de Atrovente. Então, normalmente eles fazem a contagem assim. Pessoas, eu tinha 47 quilos. A minha prescrição foi 2 gotas de Birotec para 4 gotas de Atrovente. Eu sentia taquicardia, a minha mão suava, ficava fria. Por quê? Porque o Birotec ele é uma substância que trabalha com o sistema adrenérgico. Ele causa taquicardia, ele faz vasoconstrição periférica, ele abre os brônquios para a pessoa respirar, mas ele faz isso. Então, o menininho foi a óbito porque o médico prescreveu 9 gotas de Birotec para um menininho de 20 quilos. Pessoas, 9 gotas de Birotec para 20 quilos é muita gota, gente. A criancinha morreu. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado com o que vem escrito aqui, ó, miligramas. Porque o médico prescreve, mas quem pega a medicação para dar para o paciente é vocês. Então, vamos dizer que o médico prescreve. E existe pessoas, isso é, ó, existem, só para vocês terem uma ideia, ó. Eu vou botar aqui, ó, uma sertralina 20 miligramas. E vou botar aqui uma outra. Pessoas, é a mesma substância prescrita pelo médico. É a mesma substância prescrita pelo médico. Cloridrato de sertralina, ó. Cloridrato de sertralina. É a mesma substância, mas olha a miligrama. Cloridrato de sertralina, 25 miligramas. Cloridrato de sertralina, 50 miligramas. Você só viu que era cloridrato de sertralina. Passou a mão ali de uma medicação e levou para o paciente.
Pessoas, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Isso aqui vai dar um taquicardia no paciente. Nossa Senhora. Por quê? Porque a sertralina ele causa esse tipo de, ele é um antidepressivo. E em altas doses ele causa cialorreia, né? Na verdade, ele causa verbalorreia. A pessoa fica falando demais, tá? Ele causa taquicardia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para preparar a medicação. Vocês têm que ter a dose certa, né? É o que a gente fala, dose certa. Se foi prescrito 50 miligramas, pessoas se atentem, porque tem 50 miligramas, tem de 25 miligramas, entendeu? Então, olha ali certinho quantas miligramas que está prescrito para você fazer, para você não dar uma dose errada para o paciente e pode levar a óbito o paciente, tá bom? Vai ficar escondido, porque ninguém viu você pegando a medicação. E como é que fica o seu subconsciente quanto a isso? Né? Como é que fica a sua vida? Né? Vamos falar uma vida, ninguém sabe, mas Deus tudo vê, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então tomem muito cuidado, né? A gente tem que ter um cuidado muito minucioso quanto a isso aí, tá? Número 15. Vamos lá então, Isabela, qual o tratamento e prevenção para a embolia? Só um minutinho, Sabrina. Sim, O pode ir. tratamento e prevenção para embolia pulmonar. Uhum. Medicamento, anticoagulante, trombolíticos e usar meias de compressão para prevenir a coagulação do sangue. Isso. Qual o tratamento e prevenção? O tratamento, pessoal, seria o trombolítico, porque o trombolítico dissolve os coágulos que entope o pulmão. E a prevenção seria anticoagulante. São medicamentos que afinam o sangue e não deixam aí o sangue formar coágulos, tá bom? Número 16. Como é feito o teste de escarro? Juliane, fala para mim, como que é feito o teste de escarro? São quantas amostras e quando elas deverão ser feitas? Pessoas, peraí, deixa eu só dar uma coisa, só uma palavrinha. Qual o tratamento e prevenção? No caso de embolia, pessoas, o que vocês vão encontrar, normalmente é paciente assim, ó. Então, normalmente, o paciente que vocês vão encontrar que dá embolia são esses pacientes assim, ó, que não sai do leito, não sai do leito. E como ele não sai, não se movimenta, forma coágulos, né? Cadê meu paciente? Como ele não sai da cama, forma coágulos nos vasos, tá? Então ele precisa de um medicamento que é anticoagulante. Esse medicamento, normalmente, ele é feito nas gordurinhas do paciente. Por que esse medicamento é feito na gordurinha? Porque ele demora, ele fica o dia inteiro agindo no paciente, tá? E aí, como fica o dia inteiro, não forma coágulo no paciente. Só que, como eu falei, tem que tomar cuidado, porque excesso de trombolítico também afina muito o sangue e pode dar hemorragia no paciente. Então, se você observar que o idoso defecou sangue, né, tá com umas petequias, um monte de roxo saindo do nada. Às vezes o paciente tá com um roxo na pele saindo do nada os roxos. Pode ser excesso de anticoagulante. Aí tem que comunicar ao médico, né? Porque normalmente essas pessoas têm médico home care, tá bom? Que é médico de casa. Bom, voltando aí, fala para mim, Juliane, a nossa última pergunta. Como que é feito o teste do escarro? São quantas amostras? Quando elas deverão ser feitas? É coletada quando o paciente assintomático tem problema respiratório e procura um atendimento na unidade de saúde. Não é necessário estar em um jejum. A amostra deve ser coletada em um local aberto, ao ar livre, ou em uma sala bem arejada. Coletada na manhã, no dia seguinte, e assim o paciente ao despertar. Que o paciente despertar. Tá bom.
Então, vou mostrar aqui só para vocês uma Professora, figura. deixa eu te perguntar um negócio rapidinho. Uhum. A Lohane, ela mandou atividade pra você hoje cedo, porque ontem ela acabou esquecendo de te mandar. Ela mandou te perguntar se você ainda vai aceitar. Sim, aceito sim. Ah, tá. Obrigada. Bom, aqui, pessoas, a gente tem aqui o teste do escarro para vocês Tá correto, entenderem. professora, o que eu respondi ou não tá? Não, tá certinho. Eu só vou dar uma ênfase, tá? Entendi. Então, normalmente, pessoas, o que que a gente faz? A gente pega um potinho desse aqui, ó, que tá aqui, tá? Identifica. Normalmente hoje, pessoas, Igual já parecido vem. com aquele de fezes, Ah, né, professora? hã? É igual aquele de fezes. Isso, igualzinho. Aqui, pessoas, hoje, né, hoje em dia, a gente já. Hoje em dia vem uma folha, tá vendo? Tá vendo? Assim, ó, hoje em dia é assim, ó. Vem um monte de. Vem impresso assim, um monte de etiquetinha. Porque daí você etiqueta tudo, você etiqueta medicação, você etiqueta exames, você etiqueta seringa. Então, normalmente ele já vem pronto assim, tá vendo? Olha, você só tira, entendeu? E cola. Pessoas, isso aqui existe desde 2007 que existe isso aqui, entendeu? Então, assim, alguns hospitais vocês não vão ver. Vocês vão ver identificação feita à mão. Sabrina, desculpa te interromper, eu vou precisar ir trabalhar, tá? Ai, que dó. Eu vou ficar aqui sozinha falando. Não, mas é Tchau. rapidinho, eu já estou terminando já. Depois você olha, tá? Depois você Tá vê. bom. Então, só para vocês entenderem, pessoas, hoje já vem impresso, tá? Então, alguns hospitais, ó, tá vendo? Maria da Silva, quarto particular, leito tal, 61 anos. Então, alguns hospitais já vem um monte de etiqueta, assim, fica no prontuário do paciente. Você só tira a etiqueta e identifica a seringa, entendeu? Por exemplo, assim, ó. Ó, cadê seringa? Então, assim, ó, tá vendo? Ó? Você identifica a seringa. Então, você prepara a medicação e identifica a seringa com esse impressozinho, ó. Tá vendo? As seringas todas, essa aqui não, a morfina. As seringas, normalmente a gente faz isso, a gente prepara e identifica ela, né, com a data, a hora, o paciente, para a gente ter certeza que aquela seringa é daquele paciente. Então, a gente identifica colocando a medicação que está ali dentro, a dose que está ali dentro. E normalmente essas para qual paciente que vai ser feito, né? Então essas etiquetas às vezes já vem pronta, já vem impressa, você só descola ela e cola ali, tá bom? Isso até é muito bom para a gente regular a saída de medicação, tá? Mas eu vou falar mais para frente isso com vocês. Então a gente faz essa etiqueta, tá? Ou alguns hospitais não têm etiqueta assim, então é tudo manual, né? Então, alguns hospitais não têm impresso assim, a gente tem que fazer etiquetação em manual. Mas isso é muito antigo, tá, pessoas? Não sei se ainda nos hospitais que vocês forem fazer, se vai ter essa etiquetação manual, tá? Então, a gente pega uma etiquetinha assim limpa, coloca assim, um esparadrapo, né? Nem esparadrapo, é aquela fita crepe, tá? Então, coloca assim, deixa eu botar aqui, etiquetação com fita crepe. Pessoas, eu sei que já é 11. Por exemplo, assim. Eu não vou conseguir achar. Mas eu acho que vocês estão entendendo como é que faz, né? Não, pessoas. É aquela Seringa. branquinha? Isso. Bom, então a gente pega a seringa assim e coloca quando não tem, né? Pronto. A gente pega aqui a seringa, coloca uma fita crepe dizendo que tipo de medicação, qual paciente, qual leito, tá bom? E normalmente a via que a gente vai utilizar, intramuscular, subcutâneo. Isso quando já não tem etiqueta pronta. Então a gente monta a nossa bandejinha com todas as medicações etiquetadas. E a gente vai lá e faz a medicação no paciente, mas tem que estar tudo etiquetado, porque senão você vai trocar a medicação, vai trocar infusões,
Né? Isso aí vocês estudam em administração de medicação, vocês já devem ter visto sobre isso. Então a gente vai lá, leva a bandejinha com tudo etiquetadinho e faz a infusão no paciente. Aí eu acabei saindo do assunto, voltando então aqui, o teste, como que a gente vai fazer o teste? Então a gente vai pegar o frasquinho, tá? Então a gente vai pegar o frasquinho e vai etiquetar o frasquinho. Só que, como eu falei, existem pacientes que existem hospitais que já vêm as etiquetas prontas. E aí você só coloca a etiqueta e preenche. Né? Ou já vem pronta, você não precisa preencher nada. E aí é importante a gente etiquetar o frasco antes, né? Porque a gente vai mandar ele para o laboratório. Então a gente coloca o nome do paciente, a data, a hora, o quarto, né? O leito e a gente entrega esse potinho para o paciente em uma sacolinha. E aí a gente vira para o paciente e fala assim: olha, você vai escarrar dentro desse potinho, tá? Vão ser mais ou menos 3 escarros e você vai encher o fundo do pote. Depois que o senhor encher o fundo do pote, você vai colocar esse frasco numa sacolinha e vai entregar para mim. Aí eu, com uma outra sacola, seguro a sacola e você põe ali a sua sacolinha e fecha. É encaminhado para o laboratório limpinho. A outra coleta é no dia seguinte. Então, de manhã, cedinho, acordou, aí ele não vai lavar, escovar o dente, não vai fazer nada. O máximo que ele pode fazer é só lavar a boca, né, com água. E vai escarrar no pote de novo, fechar o pote, colocar dentro de uma sacolinha, eu vou estar com a minha sacola, ele vai colocar dentro da minha sacola, eu fecho e encaminho para o laboratório. Então, a amostra de escarro, ela serve para saber que tipo de bactéria que o paciente tem. Então, são colhidas 2 amostras. Uma amostra na hora que o médico pede e uma amostra na hora que o paciente acorda, tá bom? Então, pede ele para inspirar e soltar o catarro no pote. Aproximadamente 3 vezes, porque é a quantidade que vai forrar o fundo do pote. Tá bom, pessoas? A nossa aula hoje foi um pouco mais longa, mas a gente termina por aqui. A próxima aula eu vou conversar com vocês sobre dreno. E na próxima aula, próxima aula, a gente inicia coração. Tá bom? Essa aqui que são identificações que a gente faz com fita crepe, tá vendo? Olha. Identificações com fita crepe. Só que, como eu falei, pessoas, hoje existem hospitais que é tudo etiquetadinho, entendeu? Que tem aquela maquininha ali de etiquetar. As medicações, elas já vem tudo impressas, as etiquetas de medicações já vem tudo impressa. É até bom, porque você sabendo as medicações que tem, se faltar, né? Se faltou você destacar algum ali, é porque está faltando você preparar alguma medicação. Então é muito interessante esse sistema de etiquetação. Tá bom, pessoas? Então é Tchau, isso. professora. Bom final Tchau, de semana. Tchau, tchau. tchau.